Os russos precisam acordar e aceitar a realidade, disse o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Nejato Podivensky, em 28 de setembro. Muitas pessoas morrem e pouco se tem a mostrar por isso. Essas palavras já seriam prejudiciais para Vladimir Putin, pois vêm de uma nação que ele acreditava ter influenciado a apoiar a Rússia há poucos meses. Há um toque extra de amargor na declaração de Vance. Não é só os Estados Unidos da América que estão dizendo que a Rússia já perdeu a guerra, os próprios russos também estão. Em grande golpe para Putin, russos admitem que a guerra na Ucrânia está perdida. Não era para ser assim para Putin. Quando suas forças invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, ele esperava a rápida derrota da resistência ucraniana. Claro, a Rússia poderia sofrer algumas perdas, mas os tanques avançariam até Kiev, e a Ucrânia não teria outra opção, a não ser capitular. Assim como tiveram que fazer quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014. O problema começou quando a Ucrânia reagiu com força. As forças russas despreparadas foram repelidas, perdendo avanços iniciais da operação especial. A chegada em massa de ajuda militar ocidental à Ucrânia revolucionou a guerra moderna com drones. Agora, estamos cada vez mais perto de completar 4 anos desde que Putin iniciou sua invasão. A Ucrânia não só continua de pé, como também está causando enormes danos às forças militares da Rússia. Se conquistar a Ucrânia era a condição de vitória para a Rússia, então a Rússia já perdeu. Agora, algumas das principais vozes da Rússia afirmam isso, como Tatiana Montian. Montian é uma propagandista pró-Kremlin, segundo o Kiev Independent, e não faz parte da oposição regular a Putin na Rússia. Seguir a linha do partido é seu ganha-pão. Então ela passou anos repetindo tudo o que Putin quer para convencer os russos de que a guerra de Putin vai melhor do que parece. Parece que não mais. Em 22 de setembro, Montian afirmou que a situação na Rússia estava tão ruim que logo medidas drásticas seriam necessárias. Montian afirmou que uma nova mobilização ocorrerá se não houver avanços significativos na campanha entre primavera e outono. Ela afirma que o avanço não parece estar chegando. No início de setembro, a ofensiva desacelerou bastante. Montian afirmou que os militares russos na Ucrânia podem ter usado suas últimas reservas. O Kremlin não pode dizer que este comentarista ocidental é tendencioso. Montiane, aliada de Putin, está expondo informações sobre o efetivo e avanços territoriais da Rússia que contradizem a posição oficial do Kremlin. Ela não é a única. Um dia antes de Montiane dar entrevista, Dmitry Rogozin fez comentários parecidos. Rogozin integra o grupo pró-Kremlin. Ele é tão importante que Putin o nomeou senador russo representando as áreas ocupadas de Zaporizhia, dando peso à sua voz. Sobre o que ocorre no setor, Rogozin afirma que a Rússia está perdendo. Em entrevista ao Blocknot, Rogozin foi questionado por que a Rússia ainda não venceu na Ucrânia. Ele deu desculpas dizendo: "Nosso lado é só nós, o exército e a marinha, aliados da Rússia. A marinha atualmente está menos envolvida por razões óbvias. E do outro lado, há uma série de países de alta tecnologia que se aliaram ao regime puxista de Kiev." Embora pareça que Rogozin está tentando bancar a pobre e indefesa Rússia, lendo nas entrelinhas, percebemos a verdadeira história. Rogozin afirma que as sanções ocidentais já afetam a Rússia e começam a impactar o campo de batalha. A Rússia, antes considerada uma das nações militares mais fortes do mundo, não tem o suficiente de nada do que precisa para fazer avanços territoriais substanciais. Rogozin afirma que drones ucranianos são problemáticos. Ele afirma que a Ucrânia tem 10 vezes mais drones do que a Rússia e que a Rússia não pode fazer nada a respeito, porque os fabricantes de drones ucranianos operam no subsolo e fora do alcance da Rússia. O avanço do mapa ocorre com grande dificuldade e alto custo para nossas tropas, diz Rogozin. O preço colossal une os comentários de Rogozin e Montian. Ambos esses comentaristas pró-Kremlin estão destacando que a Rússia está perdendo na Ucrânia porque está pagando um preço alto demais em sangue russo pelos pequenos avanços que está conseguindo dentro da Ucrânia. Mas voltaremos a esse ponto em breve. Os comentários de Rogozin não passaram despercebidos. Pavel Gabariev, antigo líder fantoche da Rússia na Ucrânia ocupada, é ex-pró-Rússia. O governador do povo em Donetsk,
Usou o Telegram para comentar as palavras de Rogozin. Ele fez o ponto lógico de que as perdas da Rússia são tão grandes porque ela está na ofensiva, enquanto a Ucrânia está na defensiva. Ele afirma que os militares ucranianos estão satisfeitos, principalmente após iniciarem ataques às refinarias russas. Gabariev afirmou que 26% da capacidade de refino da Rússia foi destruída ou danificada pelos ataques, prejudicando a máquina de guerra russa, tanto quanto a enorme taxa de baixas do país. Esses ataques às refinarias dão grande vantagem à Ucrânia ao atingir a Rússia em seu próprio território. Isso é mais uma coisa que Putin nunca esperava que acontecesse quando lançou sua invasão. Gabariev então disse algo que Putin jamais esperaria ouvir de um ex-representante seu. Enquanto isso, a propaganda russa ainda engana o público, dizendo que as forças ucranianas estão quase derrotadas. Enquanto estamos desgastando o inimigo e em breve venceremos. No entanto, a situação está em impasse e de fato constitui uma derrota, declarou Gabariev. Constitui derrota. Essa é uma afirmação ousada, mas leva Gabariev a sugerir que propagandistas russos, incluindo Putin, mentem ao povo. Segundo Gabariev, a Rússia não está vencendo, não avança e perde muitas pessoas. Ele termina sua declaração no Telegram com uma mensagem chocante. Não é possível vencer no Distrito Militar Central enquanto o sistema colonial de poder da Rússia existir. Gabariev, antes aliado de Putin e nomeado por ele em Donetsk, agora pediu a queda do governo russo? Pelo comentário, parece isso mesmo. Porém, Gabariev só reflete a crescente raiva contra Putin presente em toda a Rússia. O russo médio começa a perceber que o Kremlin os enganou por anos, especialmente agora com tantas mortes. Eles agora têm coragem para se manifestar, algo que antes talvez não fariam. O Kiev independente oferece o exemplo perfeito do que parece ser uma fonte crescente de sentimento anti-Putin dentro da Rússia. Antes, qualquer um desses comentários feitos por quem deveria ser propagandista pró-Kremlin jamais teria vindo à tona. A mídia estatal russa, o canal NTV, transmitiu ao vivo o debate político Lugar de Encontro. Na edição de 19 de setembro, um convidado afirmou que os números das perdas da Ucrânia, divulgados pelo Kremlin aos russos, são impossíveis. Com o início das hostilidades, o exército ucraniano chegou a 80 mil pessoas. Com o tempo, esse número cresceu entre 10 mil e 120 mil por ano, segundo o convidado. Assim, não pode haver perdas de 17 milhões para 2 milhões, porque, nesse caso, o exército ucraniano simplesmente não existiria. Há um dado interessante. O Kremlin sugere que a Ucrânia perdeu até 2 milhões de pessoas, o dobro das baixas russas, segundo o Ministério das Finanças ucraniano. Como o convidado aponta, isso não é possível. A resistência da Ucrânia já teria caído há muito tempo se fosse assim. A conversa avançou quando o apresentador do Meeting Place perguntou ao convidado se ele achava que o Ministério da Defesa da Rússia mentia para o povo. A resposta do convidado surpreendeu. Não só o nosso, disse ele, acrescentando que é um erro subestimar o exército ucraniano. Considere as implicações disso. Esses comentários de um russo comum mostram o que muitos pensam sobre Putin e a guerra sangrenta que ele impôs ao povo. Mas mais do que isso, esses comentários foram realmente transmitidos ao vivo na televisão estatal. A situação para Putin está tão ruim que até a mídia controlada pelo Kremlin está inquieta e mostra dissidência. Talvez não seja coincidência que todos os comentaristas que começaram a afirmar que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia começaram a se manifestar depois dessa entrevista. Um divisor de águas pode ter sido rompido. Agora, Putin enfrenta o risco de ser levado por uma opinião pública cada vez mais negativa. Voltando ao ponto de Gabariev sobre a Rússia estar perdendo a guerra, isso é uma admissão, embora não como você imagina. Gabariev e outros comentaristas não afirmam isso. A Rússia perdeu porque seu exército está prestes a colapsar devido à defesa da Ucrânia. Essa não é uma derrota tradicional, onde um lado aniquila o outro. A derrota vem como resultado de vários fatores. Como dissemos na introdução, a operação militar especial, prevista para durar dias, se estendeu por anos. Isso já é uma derrota, pois mostrou ao mundo que a Rússia não é tão eficaz militarmente quanto se acreditava há décadas. A primeira derrota é a humilhação por não conseguir uma vitória rápida. A segunda e mais importante derrota é o fato de que a Rússia não pode vencer.
Pode parecer estranho, mas uma nação atacante que não avança perde tanto quanto uma destruída pelo inimigo. Esse é o problema da Rússia. Apesar de usar todos os recursos e seu povo contra a Ucrânia, a Rússia quase não conquistou território. Em vez disso, a cada dia que passa, há mais mortes e mais sinais de que a Rússia, eventualmente, vai ter que desistir do seu objetivo de tirar a soberania da Ucrânia. Quais são esses sinais de derrota iminente da Rússia? Vamos começar pelos pequenos ganhos territoriais? O Kiev Independente destaca o quão terríveis esses ganhos foram para a Rússia em 2025. Lembre-se, este foi o ano em que Putin iniciou a ofensiva de verão da Rússia contra a Ucrânia. No começo, Putin afirmou: "Toda a Ucrânia é nossa", segundo o Conselho Atlântico em 2 de setembro. O presidente da Rússia acrescentou que há razões para acreditar que podemos acabar com as forças da Ucrânia em março, sugerindo que Putin confiava numa vitória russa iminente. Talvez ele não estivesse confiante ou estivesse mentindo de novo para seu povo. A ofensiva de verão terminou e os números estão aí. Mapeamento ucraniano e dados da Deep State indicam que a ofensiva de verão da Rússia capturou 1.548 quilômetros quadrados, cerca de 597 milhas quadradas. É verdade que isso supera o território que a Rússia ocupou entre junho e agosto de 2024, mas ainda representa só 0,256% da Ucrânia. Considerando todo o ano de 2025, os números parecem ainda piores. De 1º de janeiro a 31 de agosto, a Rússia perdeu 210 mil soldados entre mortos e feridos. O fracasso da ofensiva de verão aumentou ainda mais esse número, mas a perda ainda é bem diferente do que Putin esperava ao invadir a Ucrânia. E 2024 foi pior para a Rússia. Segundo a Al Jazeera, no ano passado, a Rússia conquistou só 4.168 quilômetros quadrados, 1.609 milhas quadradas, ao custo de 427 mil soldados. São 637 mil soldados russos perdidos por menos de 1% do território ucraniano desde 2024. Já dissemos, mas vale repetir, isso não é sustentável. A Rússia pode recrutar o quanto quiser, mas não pode alegar vitória enquanto os dados mostram seu baixo progresso. Esta é uma guerra de atrito que a Rússia começou e que a Rússia está perdendo. Claro, Putin não quer que ninguém perceba que esse é o caso. Por isso ele mente. Mas em 30 de setembro, Guardians relatou que ele foi pego em uma dessas mentiras. Tudo começou quando o Ministério da Defesa da Rússia publicou um mapa no Telegram. Inicialmente, nada parecia estranho. O ministério disse que o mapa mostrava os ganhos territoriais russos desde 2025, e apesar de possíveis contestações, tudo parecia normal. No entanto, algumas pessoas mais atentas descobriram que de normal esse mapa não tinha nada. O mapa não era moderno. Na verdade, ele tinha aí de ao menos 50 anos. Siversk, rotulada como Yama no mapa, não tem esse nome desde 1973. Havia outros problemas de nomenclatura também, incluindo o fato de o mapa usar nomes para cidades que a Rússia já havia abandonado, mas que a Ucrânia havia adotado. Bakhmut, por exemplo, estava rotulada como Bakhmut. Isso não parece um problema, certo? A Rússia não chama mais Bakhmut assim, embora usasse esse nome décadas atrás, diz Dargan. Ela passou a usar o nome ocasionalmente em documentos oficiais. Ao combinar com a questão de Yama, o uso de Bakhmut reforça que a Rússia usa um mapa antigo. Parece que a Rússia tenta usar um mapa antigo para distorcer seus ganhos territoriais. Com um único mapa, o Ministério da Defesa da Rússia deu um tiro no próprio pé em relação à sua credibilidade. Que motivo teria para usar um mapa tão antigo se não estivesse tentando manipular os números? Talvez o mapa use limites antigos de cidades extintas, sugerindo que a Rússia conquistou mais território do que de fato. Ou talvez a Rússia esteja realmente se baseando em mapas de décadas atrás? Não faz ideia do quão pouco território está reivindicando. Difícil dizer. Mas a Rússia errou e reforçou ainda mais a ideia de que está perdendo a guerra na Ucrânia. Falando em perder, isso aponta outro sinal. A Rússia pode ter que se mobilizar em breve. Montian sugeriu em comentários que a Rússia pode ter esgotado suas reservas no verão. Ou seja, Putin precisará buscar mão de obra em outro lugar, pois não quer mais soldados pela mobilização.
A Rússia já fez isso no fim de 2022 e não foi bem recebido. Com o governo russo anunciando que pelo menos 50 mil dos recentemente recrutados já estão na Ucrânia, uma longa lista de reclamações está surgindo. A ausência de liderança para oficiais médios, táticas causam muitas baixas e falta de treinamento. Pagamentos prometidos não foram recebidos, relatou a CNN em novembro de 2022. Além da raiva nas linhas de frente, esposas e mães dos soldados mobilizados também mostraram fúria. No fim de 2023, o Chatham House dizia que esses familiares eram uma ameaça crescente para Putin, pois seguiam organizando protestos, petições e apelos. Isso não são meros incômodos para Putin. Esses protestos mostravam a raiva interna, evidenciada por quem ligou para a NTV e afirmou abertamente que a Rússia mente para seu povo. Putin sabe que nova mobilização levaria seu povo ao limite. Mesmo assim, ele ainda busca o que a Rádio Europa Livre chamou de mão de obra descartável. Uma grande rede de recrutamento foi criada na Rússia, mas pode não ser suficiente. Em setembro, a Ucrânia Wire informou que a Rússia cogita nova mobilização ao se preparar para uma ofensiva no outono, que pode durar até o inverno. A publicação observa que a Rússia está recrutando cerca de 35 mil soldados por mês. Acrescenta que alguns analistas creem que a Rússia não compensa suas perdas na Ucrânia, podendo ser necessária uma mobilização. Isso mostra claramente que a Rússia está perdendo. Era para ser uma invasão rápida e fácil. A Rússia não deveria gastar tanto a ponto de mobilizar 2 vezes e depender de salários altos para atrair soldados contratados. Eventualmente, Putin vai ficar sem soldados, o que vai forçá-lo a abandonar suas ambições na Ucrânia ou tomar uma decisão que pode virar uma população cada vez mais inquieta contra ele. De qualquer jeito, a Rússia perde, e Putin sabe que isso vem aí. Isso nos leva ao sinal final de que a Rússia perdeu a guerra na Ucrânia. O próprio Putin acredita nisso. Você nunca vai ouvir o presidente da Rússia dizer isso, é claro. Uma das principais figuras militares dos Estados Unidos da América afirma que o Kremlin acredita que a Rússia perdeu a guerra na Ucrânia. Esta figura é o enviado especial dos Estados Unidos da América para a Ucrânia, Keith Kellogg. Em 30 de setembro, a United 44 noticiou comentários de Keith Kellogg no Fórum de Segurança de Varsóvia. Acho que no fundo, ele, Putin, percebe que não vai vencer. É uma luta perdida para ele, no longo prazo. Isso não vai acontecer, disse Kellogg. Ele acrescentou que a Ucrânia está tornando essa perspectiva, de longo prazo, ainda mais sombria com seus ataques contra o refino de petróleo da Rússia. Cada ataque reduz a gasolina e o diesel que a Rússia pode enviar às tropas, vender a outros países e fornecer à população. Qualquer medida que tire da Rússia os dólares do petróleo é positiva, afirma Kellogg, pois aproxima Putin da percepção já comum entre muitos russos. A guerra da Ucrânia tornou-se impossível de vencer para a Rússia. Se é impossível vencer, significa que a Rússia perdeu. Putin enfrenta caos doméstico, mesmo com milhares de soldados morrendo na guerra da Ucrânia. Putin está perto do fim, pois a Rússia vai entrar em caos após a guerra na Ucrânia dar errado para o líder russo. Descubra o quanto a Rússia está realmente em apuros no nível doméstico em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura sobre a situação da Rússia na Ucrânia. Obrigado por assistir.